Bom dia a todos. Meu nome é Dimas. Eu quero apresentar aqui para vocês, pessoal de São Raimundo Nonato, porque eu vi uma reportagem no Expresso Regional de São Raimundo Nonato, e essa reportagem era do advogado Cícero Batista, que representa a família da vítima João Rodrigues. E eu constatei várias inverdades que o Dr. Cícero, com todo respeito, falou sobre esse caso. E eu vim na obrigação de esclarecer alguns pontos que eu não acredito que o Dr. Cícero fez por falta de conhecimento jurídico. Ele fez tão somente para comover a sociedade de São Raimundo Nonato num julgamento que está próximo a acontecer. E no momento algum, no dia 4, o dia que ia acontecer esse júri, em que figura como acusado, tinha 3 pessoas na data: o Paulo Ferreira, o Julierme e o Júlio Grécia, uma coisa assim, que não é meu cliente, Rony Grécia. E naquele momento, nem a defesa do Rony Grécia e nem este que está aqui falando para a comunidade, para a sociedade de São Raimundo Nonato, tumultuou o processo. Pelo contrário, nós só queria que o rito do tribunal do júri fizesse de acordo com o que está na lei, até mesmo para no futuro não gerar uma nulidade. Isso, a defesa, tanto eu como o doutor Joaquim, nós somos leais, porque a gente podia ter deixado para depois buscar, caso tivesse uma condenação, buscado uma nulidade. Mas pelo contrário, o doutor Cícero, que a qualquer custo queria atropelar o devido processo legal. E eu vou dizer por quê. Ora, nós só fizemos valer o rito processual do tribunal do júri, para depois a gente não buscar a nulidade, que o doutor Cícero todo momento estava buscando para a defesa no futuro buscar a nulidade. Pois vamos ver. Primeiro, eu vi uma reportagem dele falando que a defesa ia mudar a estratégia, não sei o que, essa história toda. E eu deixo claro aqui que a defesa não vai mudar estratégia nenhuma. A defesa, outra coisa, esse advogado, nem mesmo para o acusado e a família, externou suas teses. O que eu fiz foi jogar uma isca para o doutor Cícero e fiz um leve comentário, e ele caiu como um patinho. Ele caiu. Joguei uma isca para ele e ele caiu, porque aqui está falando uma pessoa. Eu faço júri em todo o país. Eu já fiz mais de 400 júris. É muito para um advogado. O rito do tribunal do júri, ele é o seguinte: na primeira fase, as partes podem arrolar até 8 testemunhas. Já no plenário do júri só pode arrolar 5 testemunhas. Porque isso está escrito lá no artigo 422 do Código de Processo Penal. E as partes, Vossa Excelência, as partes, cada acusado é uma parte naquele processo. Portanto, cada acusado tem o direito de arrolar até 5 testemunhas. E a outra parte, quem é? A outra parte é o Ministério Público, não é o assistente de acusação. Dizer aqui, como eu vi aqui, ele falando que como as defesas arrolaram 15 testemunhas, que poderia arrolar, porque é uma parte, eles podiam arrolar também 15. Isso ou ele não tem conhecimento do tribunal do júri, ou está querer fazer sensacionalismo para mostrar para a sociedade, ou mostrar para a própria família da vítima,
que está trabalhando. Não, isso é vergonha, passa vergonha. Porque as partes no processo criminal, a parte é o acusado e a outra parte é o Ministério Público, quando se trata de crime de ação pública incondicionada, que é o caso. Quando se trata de crime de ação privada, é a outra parte, que é um particular. No caso aqui, o doutor Cícero está se achando parte, ele não é parte do processo. Ele é um assistente da parte. E, portanto, o Ministério Público arrolou as 5, extrapolou o limite máximo. Não é como ele quis transparecer, que eu falei, que o assistente não pode rolar testemunha, pode, mas contanto que ele entra em consonância com o Ministério Público e fala com o Ministério Público. Ele é assistente do Ministério Público. Ele pode dizer: doutor, eu preciso arrolar 2 testemunhas importantes, o senhor arrola 3. Mas não, o Ministério, ele não teve esse cuidado. Arrolou o Ministério Público, deixou o Ministério Público arrolar as 2, as 5, e depois ela rolou 2. Se ele tivesse rolado essas 2, aí eu ia questionar o Ministério Público, que tinha que decotar duas também, para fazer as 5. Portanto, e quando a defesa se manifestou nesse sentido, a juíza deferiu, não foi porque eu interferi, eu quis mandar no julgamento, ela indeferiu por um parecer do próprio Ministério Público, que vê na jurisprudência, disse que aquilo gera nulidade, e a juíza teve o cuidado de olhar na jurisprudência se realmente gerava nulidade, e ela viu que gerava nulidade aquilo ali. Já pensou, o trabalho todo ia por água abaixo por conta de uma nulidade. Ela foi zelosa. Ela foi zelosa. E o parecer do Ministério Público. Outro questionamento foi que o doutor Cícero, querendo se dar uma de esperto, juntou uns documentos que não tem nada a ver com o processo, porque a lei é bem clara. Ela diz que as partes podem juntar documentos 3 dias úteis antes do julgamento. Pode. E esses 3 dias úteis está inserido para que a defesa se manifeste. Tem que se manifestar, tem que se intimar a defesa nesses 3 dias úteis. O que aconteceu? O doutor Cícero juntou espertamente uns documentos que eu nem olhei, para mostrar em plenário. É proibido? Não. Contanto que seja dentro do prazo legal e seja intimada a parte contrária no prazo legal. A defesa, isso está no artigo 479, que a defesa tem que ser intimada. O doutor Cícero quis insistir erroneamente que, se o doutor Joaquim tinha tomado ciência, eu teria também. Ele esqueceu que o doutor Joaquim defende um dos acusados, Rony Clécio, enquanto eu defendia 2 acusados, o Paulo e o Julierme, completamente diferente. Se doutor Joaquim, tivesse representando o mesmo acusado, eu até concordaria com ele. Mas neste caso, não. Eu representava réus diferentes. Portanto, eu não tinha sido intimado. E mais uma vez, o Ministério Público, consultando a jurisprudência, deu parecer favorável, que as defesas tinham razão, e a juíza zelosamente, novamente, foi olhar a jurisprudência e primeiro, ela indeferiu o meu pedido. Quando o Ministério Público se manifestou dizendo que gerava nulidade, ela foi olhar com cuidado e disse: realmente gera nulidade, portanto, eu vou indeferir a exposição desses documentos no plenário do júri, do dia 4. Também as defesas requereram o indeferimento da oitiva do Correio Juniel. Isso não pode, só pode, e a juíza deferiu também
com o parecer do Ministério Público. Porque ele é um dos acusados. Já foi julgado? Sim. Ele só podia ser ouvido naquele júri se ele tivesse... era um delator. O delator fizesse a delação premiada, que não é o caso. Ele já foi até acusado, ele já foi até condenado, já teve uma condenação para ele. Mais uma vez, depois que foi, o doutor Cícero insistentemente queria trocar a testemunha Juniel por um andar dele. Ora, já estava precluso, que a juíza já tinha decidido pelo indeferimento das oitivas das testemunhas dele. Ele insistiu neste ponto. Mais uma vez, erroneamente, porque a juíza já tinha decidido. Portanto, em nenhum momento a juíza, ela só fez tudo dentro da legalidade, como essa crítica ele fez, se tivesse sido outro juiz. Não. Inclusive, tudo que foi decidido lá pela magistrada, o titular da ação, que é o Ministério Público, concordou, deu parecer favorável. E o doutor Cícero não é titular da ação, ele é um assistente do titular da ação. Portanto, Vossa Excelência, eu quero deixar bem claro. Outra coisa, o doutor Cícero falou uma asneira, que disse que caso tivesse uma absolvição, ele ia anular o processo, iria anular o processo por conta dessas decisões da magistrada, que ali é cerceamento de defesa. O doutor Cícero esqueceu que ali ele não representa a defesa de ninguém. Pelo contrário, ele está ali como assistente de acusação. Cerceamento de defesa seria para as defesas dos acusados, não para ele, que representa a família da vítima, como assistente de acusação. Aí não há de se falar de cerceamento de defesa para ele. Não há. Qual é o cerceamento de defesa? Cerceamento de defesa é para a defesa, caso não fosse reconhecido esses requerimentos da defesa, porque poderia, no futuro, gerar uma nulidade absoluta no caso. Portanto, o assistente de acusação não é parte é o Ministério Público. Eu sei que ele é um advogado muito inteligente, ele só está jogando para a plateia. Eu tenho certeza que ele sabe o que está acontecendo. Eu não vou nem falar porque não teve o julgamento. Outra coisa, ele já explicou muito bem isso aí, mas o doutor Cícero, eu tenho certeza que ele é um advogado muito esperto, e ele não está fazendo ali por falta de conhecimento jurídico. Isso aí eu digo que ele não está, porque é um absurdo o que ele falou.